Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a criar uma fórmula que vai permitir escolher uma função em uma lista. Eu tenho aqui um exemplo de um relatório de vendas com informações do vendedor, produto, preço, quantidade total. E aqui duas áreas onde nós vamos fazer algumas fórmulas. O objetivo é criar uma lista aqui com funções, por exemplo, soma, média, máximo, mínimo, conte valores, para permitir que o usuário consiga escolher essa função aqui, o que ele quer de resultado. Para isso a gente vai combinar algumas funções e novamente falar da função escolher, que é ela que vai permitir que a gente escolha qual função será usada ali para o resultado. Então vamos lá, vamos começar aqui colocando as funções. Eu vou fazer 5 de exemplo, você pode fazer mais ou menos aí. Eu vou usar soma, média, máximo, mínimo e conte valores. Então eu vou fazer uma validação de dados aqui, que tem essa lista aqui com essas funções. Então, a célula H4, dados, validação de dados, eu vou permitir uma lista e vou escolher essas funções aqui. Ok, por enquanto é só texto, né? O Excel não reconhece aqui como uma fórmula, simplesmente um texto, a fórmula vai entrar dentro da função escolher. Beleza, está aqui, vou deixar como soma. Agora, como que eu sei a posição da soma nessa lista? A gente precisa de um número aqui, porque a função escolher precisa daquele índice para identificar qual valor ela vai retornar, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Então, eu vou usar aqui a função corresp para trazer a posição da palavra soma dentro dessa lista. Fórmulas, pesquisa e referência, corresp. Qual o valor procurado? Soma. Qual a matriz procurada? Esse intervalo de funções, tipo correspondência 0, que é um valor exato. Ok, 1, porque soma é o primeiro item aqui, se eu escolher média é o segundo, se eu escolher máximo é o terceiro e assim por diante. Agora, aqui eu vou trazer o resultado usando a função escolher, porque lá no escolher, no item 3 tem que ter a função máximo, no item 2 tem que ter a média, no item 1 tem que ter soma, no item 4 mínimo, no item 5 conte de valores. Com isso, quando eu trocar aqui, ele troca a posição lá do item e ele traz o resultado de acordo com a função que eu colocar lá dentro do valor. Então aqui no resultado eu uso a função escolher. Qual é o índice? É esse aqui, ó, que vai mudar de acordo com o que eu escolher na validação de dados. Qual é o valor 1? O valor 1, de acordo com essa listinha aqui, ó, é a soma. Então eu coloco aqui, ó, soma e seleciono aqui o total. Como aqui o intervalo é o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui, ó, 4 vezes. Até que a gente tenha 5 funções. E aí na segunda aqui vai ser média. Na terceira, parênteses aqui. Na terceira é o máximo. Na quarta é o mínimo. E na quinta é o conte.valores. Ele já traz o resultado aqui do lado e, como o exemplo aqui está com o máximo, que é o terceiro item, ó, vai dar o 102,50, que é o maior valor desse intervalo. Ok, está aqui. E aí, se eu escolho soma, ele faz a soma. Se eu escolho média, ele faz a média. Aqui a gente pode diminuir as casas decimais. Ó. Deixar aqui 2. Máximo, mínimo, aqui conta os valores. Então, com isso, a gente tem essa opção do usuário escolher qual operação ele quer fazer, usando a listinha aqui na validação de dados e a função escolher, escolhendo a operação. Para finalizar, vamos fazer aquele esquema aqui de juntar a função. Ó. Copio o corresp aqui, colo aqui, tiro do auxiliar e aqui já está pronto. Já chegamos ao nosso objetivo, que é criar uma lista de funções e permitir o usuário escolher para trazer o resultado. O que eu vou fazer agora? Se você não quiser, aí é opcional,
não quiser que apareça isso aqui, você pode colocar essas informações diretamente na fórmula, sem ter que estar aqui na planilha, como uma coluna auxiliar. Só de exemplo, tá? Que não atrapalharia, você poderia ocultar isso aqui também, e continuar funcionando tudo normalmente. Mas vamos usar um exemplo aqui de não exibir isso aqui na planilha, colocar diretamente na fórmula. Primeiro, na validação de dados, você pode colocar essas informações digitadas separadas por ponto e vírgula. E aí, como é que a gente faz isso? Tem uma função nova aqui, no Excel, uma função de texto, que ela é matriz para texto. Se você não tiver o Excel 365, que é a versão mais nova, provavelmente não vai ter essa função aqui, que ela é bem nova aí, né? Quer dizer, depende de quando você assiste o vídeo, né? Relativamente nova, mas ela é da versão 365. O que essa função faz? Vou pegar essa matriz aqui, observa o resultado. Ó. Ela já colocou aqui, separando por ponto e vírgula, que é o que eu preciso colocar lá na validação de dados. Ó. Se eu der um OK, eu tenho ali. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e vou colar como valores para tirar da fórmula. E dá um espaçozinho aqui, eu só vou tirar esse espaço. Eu já tenho os itens separados por ponto e vírgula. Se você não tiver a função matriz para texto, não tem problema, é só digitar. Soma, ponto e vírgula, média, vai digitando aqui as informações. Copiei, Ctrl C, vou aqui na validação de dados. Ó. E aí, em vez de selecionar o intervalo, eu dou um Ctrl V aqui, ó, que aí eu tenho os itens separados por ponto e vírgula. Ok? E aí ele continua funcionando aqui normal. E dentro da função corresp, eu ainda preciso dessa lista. Eu também posso tirar essa lista aqui da planilha e colocar diretamente na fórmula. Dá para fazer isso também com a função matriz para texto. Ó. Por quê? Quando eu estou aqui no corresp, na verdade, corresp ou qualquer função, quando a gente seleciona um intervalo, olha o que o Excel faz. Ele coloca chaves aqui, aspas, e separa por ponto e vírgula. Isso é uma matriz. São essas células aqui. Ponto e vírgula porque veio para baixo, tá? Em linha. Se a gente selecionar para o lado em coluna, vai aparecer uma contrabarra. Eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar chaves, aspas, soma, ponto, vírgula, média aqui, em vez de ter um intervalo da planilha. Dá para fazer isso também com a função matriz para texto. Ó. Qual é a matriz? Essa aqui. Se eu deixar assim, ele vai vir como veio antes. Ó. Soma, média, separado em ponto e vírgula. Seria eu só colocar as aspas aqui e colocar chaves. Mas tem um formato. Ó. Se eu colocar o número 1, ele traz esse formato aqui já como eu preciso. Ó. Chaves, texto, ponto e vírgula. O 0 é como ele mostrava antes. O 1 é esse formato aqui. Ó. Então, se eu der um OK, olha lá, eu já tenho aqui ó, chaves, soma, média, máximo, que é como aparece dentro da função corresp. Também dou um Ctrl C para copiar e colar valores, para tirar de fórmula. Pego isso aqui, ó, copio e colo aqui, ó, lá dentro da função corresp. Substituo aqui. Agora eu tenho o intervalo da função corresp aqui, ó, diretamente na célula, não usando o auxiliar. E aí eu posso apagar. Apagando aqui, continua funcionando normalmente. Ó. E caso você não tenha, como eu falei, a função matriz para texto, como é que você faz isso aqui de uma forma fácil também? Qualquer intervalo que você tem aqui, você selecionar e pressionar a tecla F9, ele mostra assim, ó, chaves e os valores separados, separando os itens, né? Pode ser por ponto e vírgula ou por contrabarra. Então, se você não tiver a matriz para texto, seleciona o intervalo do corresp, pressiona F9, que aí você vai ter isso aqui. E aí já deixa direto, né? Nem precisa copiar e colar. Deixa o valor constante ali direto dentro da matriz. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a fazer uma lista de funções, e aí usando a função escolher para escolher qual operação você quer usar. Eu tenho aqui exemplo de 5 funções, soma, média, máximo, mínimo, conte valores. Escolhendo aqui a função corresp procura essa posição aqui da soma dentro dessa matriz. Trouxe a posição, essa posição vai ser o item da função escolher. Na função escolher a gente tem as 5 operações.
soma média, máximo, mínimo e conte valores. Com isso, retornando a posição do item, retorna a operação lá dentro da função escolher. Um grande abraço e até a próxima aula.